Hoje nós vamos então falar sobre regeneração. Regeneração é um assunto tratado dentro da doutrina da salvação. Okay? Nós já vimos que a salvação é uma obra trinitária, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, quem são aqueles que realizam essa obra na nossa vida. Vimos que essa é a salvação é um processo que acontece em Cristo, um processo que inclui vários elementos, com uma corrente de diversos elos. E aí eu mostrei para vocês alguns desses elementos: a vocação, que é o chamado eficaz, a regeneração, a conversão, a santificação, a perseverança, aí, antes disso, na verdade, justificação, adoção, aí lá na frente, glorificação, uma série de elementos que compõem esse processo que Deus realiza nas nossas vidas. Já falamos sobre o que é o chamado, como é que funciona esse chamado, o chamado da palavra. A gente fez uma breve distinção ali, uma distinção simples entre o chamado geral, o chamado da palavra, seria também o chamado externo, de um chamado eficaz interno. A diferença qual que é? A pregação da palavra, ela chega para deve chegar para todas as pessoas indistintamente. Mas somente aquelas que forem chamadas de modo especial pelo Espírito Santo é que irão responder com fé a esse conteúdo. Então, falamos basicamente sobre isso. E agora nós vamos falar sobre regeneração. A regeneração, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a definição que nós vamos usar, mas ela é usada, ou a ideia de regeneração é usada em 3 sentidos diferentes nas Escrituras. Eu queria ler com vocês alguns textos para a gente observar isso. O primeiro sentido, se você puder, fecha por gentileza, Gilmar. O primeiro sentido é a implantação de uma nova vida espiritual no homem, na mulher, por meio do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha em João 3. João capítulo 3, é o Evangelho de João. Aquele texto que fala sobre justamente o novo nascimento. É a conversa de Jesus com Nicodemos. João 3, versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, ou poderia ser traduzido como nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus responde: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse é um sentido. Esse é um dos sentidos, que é o quê? A implantação da nova vida. A regeneração é a ação do Espírito Santo em dar vida àqueles que não estavam vivos espiritualmente. É o novo nascimento, ou o nascimento do alto. Um outro sentido, a gente pode observar aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, 18. Diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, esse segundo sentido é o quê?
é como se fosse aqui a primeira manifestação da nova vida. Uma coisa é a implantação da vida, outra coisa é a manifestação dessa nova vida. Quando ele diz aqui, nos gerou pela palavra da verdade, seria então a manifestação dessa nova vida, que acontece quando, por meio da audição da palavra, nós então respondemos a ela. Essa é a manifestação da vida. A gente pode ver esse mesmo sentido em 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então esses dois textos, tanto de Tiago como esse aqui, está dizendo que nós somos gerados ou regenerados mediante a palavra. Tá? Então é a manifestação da vida, dessa nova vida com Deus, com Cristo, se manifesta mediante a palavra. É a partir das Escrituras, do conhecimento da palavra, que nós então manifestamos isso. Daqui a pouco eu vou falar mais, eu acho que vai ficar mais claro essa questão. O terceiro sentido, a gente vai ver em Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Percebeu no meio aí a palavra regeneração? Em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis. Este sentido de regeneração é um sentido escatológico. Quando ele fala quando na regeneração, ele está falando de uma regeneração futura, quando as coisas forem regeneradas, quando houver então o novo céu, a nova terra. Esse é um sentido que não é o que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar especialmente aqui com o primeiro sentido hoje, que é a implantação da vida. Nós vimos 3 sentidos: a implantação da nova vida, a manifestação da nova vida e a restauração de toda a criação e a perfeição final, que é o sentido escatológico. A gente vai falar mais sobre o primeiro deles, que é a implantação da nova vida. Geralmente quando os reformados, os cristãos reformados, calvinistas, falam sobre regeneração, se referem a esse primeiro sentido. Bom, então eu estou falando isso porque a palavra regeneração ela pode ser usada em diversos sentidos. Então nós estamos aqui focando no primeiro deles, que é o sentido da implantação da nova vida. Tá? Agora vamos ver alguns pontos aqui. Por que existe a necessidade da regeneração? E veja, eu já tratei um pouquinho disso quando lemos Tito, agora há pouco, Tito capítulo 3. Por que nós precisamos do lavar regenerador do Espírito Santo? Por quê? Para fazer as boas obras. Você só lava quem está? Por que nós precisamos de um lavar regenerador do Espírito Santo? Porque nós somos, por natureza, sujos, maus, depravados.
nossa natureza pecaminosa nos impede de buscar e de querer Deus. Então essa é a principal necessidade da regeneração. Que o homem natural nasceu em pecado, tem a sua natureza pecaminosa. Huckman disse o seguinte: desde que essa é a nossa condição natural, fica bem claro que não podemos nos dar ou ajudar a nos dar vida espiritual. Nós não podemos dar a nós mesmos ou nos ajudar a nos dar vida espiritual. Mais do que um cadáver pode dar a si mesmo vida biológica. Um cadáver não tem como ressurgir sozinho. À luz dessas demonstrações bíblicas da natureza humana caída, a regeneração precisa ser entendida não como um ato em que Deus e o homem operam juntos. Não há uma sinergia entre Deus e o homem no tocante à regeneração. Não há. É uma obra de Deus unicamente. Vamos ver alguns textos. Jeremias 17, 9. Quem achou pode ler, bem alto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso. Essa é a condição do homem, né? Sem Deus. Romanos 8, 7 e 8. Romanos 8, 7 e 8. Quem achou pode ler. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso. Estar na carne significa estar completamente penso, inclinado para a inimizade contra Deus. Não tem como este que está na carne, completamente inclinado para a inimizade contra Deus, decidir crer. Que é o que dizem os pelagianos, arminianos e esse pessoal todo aí eu aceito, Luiz, da teologia do Silas Malafaia, por exemplo. A vontade humana, ela não opera para o bem, na vida daqueles que estão em pecado, somente em pecado, e não foram regenerados por ação de Deus. Não tem como haver uma resposta positiva ao Evangelho na vida daqueles que estão inclinados para o mal e são inimigos de Deus. Vamos ver outro texto. 1 Coríntios 2, 14. Quem achou pode ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se discernem, né? Então, o que é o homem natural? O homem natural é o homem sobre quem o Espírito Santo ainda não agiu. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque essas coisas só podem ser conhecidas espiritualmente, mas ele não tem vida espiritual. Então, aí está a necessidade de uma intervenção cirúrgica do Espírito Santo. Tem que abrir o peito mesmo, arrancar o coração de pedra, botar ali um coração novo. É isso que acontece, espiritualmente falando. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer,
e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que interessante. Quem é que vai a Cristo? É aquele que decide ir? Oh, meu Deus. Quem vai a Cristo é aquele que é levado pelo Pai. A iniciativa é sempre de Deus. Para que a gente não tenha mérito nenhum. Nós somos laranjas podres no mesmo saco. Completamente inúteis. O que você faz com um saco de laranja podre? Aquilo fede, aquilo, sabe? Joga fora, não serve para nada. É isso que nós somos antes de uma ação divina nas nossas vidas. Muito bem. E tem o texto de Efésios 2 que diz que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, iniciativa dele. Morto não fala, não ouve, não cheira, não anda. Morto é morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Veio Deus por sua graça, misericórdia infinita, por causa do seu grande amor e nos deu vida. Isso é regeneração. É sobre isso que nós estamos falando. Agora vamos ver alguns textos que falam sobre isso, desde o Antigo Testamento, indo para o Novo depois também. Vamos a Deuteronômio 36. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 30, versículo 6. Vamos lembrar o seguinte: qual era a marca da aliança do povo de Deus? Qual era o sinal da aliança do povo de Deus no Antigo Testamento? Circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, eu falei sobre isso na sexta-feira, na portelinha. Teve gente que não sabia. Então, pensa na pele do pênis masculino, né? Óbvio, não tem pênis feminino, né? Aquela pele é cortada como sinal da aliança com Deus. Era assim. E era sangue frio, não tinha anestesia, não tinha nada. Era sangue frio mesmo. Mas isso era uma evidência externa, concorda? Isso era uma coisa feita no corpo, uma coisa física. Esse texto diz o seguinte, alguém lê, por favor. O Senhor, teu Deus, circuncidará o quê? Circuncidará o teu coração. Isso. E o coração de sua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Olha só. Alguém podia, por exemplo, um estrangeiro, uma pessoa que não nasceu no meio do povo de Israel, ele poderia tomar a decisão de vir, se submeter àquela circuncisão, para então ser aceito como se fosse um israelita? Poderia. Ele vinha, aceitava a condição de ser circuncidado, os líderes do povo circuncidavam esse homem e pronto, ele já era aceito, ele começava a fazer parte do povo de Deus, ele estava aceitando, digamos, um contrato, ser parte do povo de Deus. Mas isso significa que ele teria o coração transformado? Não. Nem mesmo aqueles que nasciam no povo de Deus e eram circuncidados com 8 dias, os meninos, com 8 dias depois de nascido, nem mesmo sobre eles estava garantida
estava garantido um coração transformado. Porque a evidência externa nem sempre está alinhado com aquilo que está internamente no coração. O que esse texto está dizendo, Deuteronômio 36, é que Deus está assumindo um compromisso. Eu vou circuncidar, mas eu não vou circuncidar a carne do prepúcio. Eu vou circuncidar o coração. Eu vou mudar internamente as disposições, a mentalidade, as vontades. Eu vou fazer isso no teu coração e no coração da tua descendência. E quando eu fizer isso, vocês vão amar a mim. É uma cirurgia espiritual que Deus está dizendo que vai fazer. Não é uma cirurgia física, é uma cirurgia espiritual. Vamos avançar para Jeremias. Jeremias 31. Jeremias 31, 33. Quem achou pode ler. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, ele está prometendo que ele vai fazer alguma coisa sobrenatural na vida do seu povo. Foi ele próprio que estabeleceu a circuncisão. Mas aquela circuncisão ele estabeleceu não para ser definitiva, não para ser, sabe, a principal manifestação da graça de Deus no seu povo. Até porque era bem dolorido, né? Ele estabeleceu aquilo ali como um sinal de algo que ele faria bem depois. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu vou mudar a mente e o coração do meu povo. Eu vou fazer com que eles obedeçam às minhas leis, não por mera obrigação, porque eu vou imprimir a minha lei na mente deles. Eles vão amar a minha lei. E eu vou inscrever a minha lei no coração deles. Eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles. É isso que Deus promete fazer. Ezequiel 36. É o próximo. Vamos a Ezequiel 36. Todos esses textos nos falam de uma cirurgia cardíaca mesmo. Uma troca de coração. Ezequiel 36, versículo 26. Alguém lê, por favor. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Olha só. Isso aí é ou não é uma cirurgia? Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Em Ezequiel ainda, capítulo 11, versículo 19, diz quase as mesmas palavras. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é regeneração. Está vendo que em nenhum momento nesses textos que nós lemos do Antigo Testamento é usada a palavra regeneração. Tá?
Mas isso é razoavelmente normal na teologia, a gente usar termos em referência a uma verdade. Tá? Talvez essa verdade ela é exposta de diversas maneiras, mas a gente usa um termo para falar sobre isso. Por exemplo, trindade. Trindade você não vai encontrar na Bíblia, em lugar nenhum essa palavra, mas a gente usa a palavra como uma referência a um conceito que é exposto em toda a Escritura. Tá bom? Então, regeneração é isso. Vamos agora ao Novo Testamento. Mateus 7, 17. Sempre que eu falar um texto, os irmãos já podem ir abrindo e quem achar já pode ler, tá? Fiquem à vontade. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Muito bem. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz frutos maus. Tranquilo? Fácil de entender, né? Qual que é a questão por detrás aqui? O que Jesus está colocando com essas palavras é que a árvore, para que passe a produzir bons frutos, ela tem que ser feita boa. A árvore tem que ser feita boa. Tem que mudar alguma coisa na árvore, para que essa árvore possa produzir bons frutos. Então é a essência tem que mudar, para que os frutos possam mudar posteriormente. Bom, esse é o conceito de regeneração, mudança de natureza. É como se uma árvore que naturalmente ela produz uvas amargas, alguém fizesse alguma coisa que muda a natureza daquela árvore e ela então passa a produzir uvas boas. Isso é regeneração, é mudança da origem, da natureza, da essência da nossa vida. Mateus 15, 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, essa coisa de planta era uma das ilustrações que Jesus usava bastante, porque acaba que todo mundo consegue entender mais ou menos como que funcionam essas coisas, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Qual é a planta então que vai permanecer? A que ele plantou. Essa planta que ele plantou é a planta que produz bons frutos. É a planta que vai permanecer. Quem é que é o responsável por isso? É Deus. Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui. Olha só, se você ler só esse texto, isoladinho, não lê mais nada do que está em volta, qual que é a conclusão que você vai chegar? Quem se torna filho de Deus? Os que creem em Jesus. Isso é verdade, não é? Mas qual que é a conclusão que você vai chegar? Que estes que creem e que recebem a Jesus Cristo como Filho de Deus, eles fazem isso por vontade própria. Quem recebe a Cristo se torna Filho de Deus, recebe o poder de ser feito Filho de Deus. Quem crê no nome de Jesus Cristo recebe o poder de ser feito Filho de Deus. O que eu devo fazer então? Crer em Jesus Cristo.
recebê-lo como filho de Deus. Então a impressão que eu tenho é que essa é uma realização minha. Mas olha o que parece que o João, preocupado com essa conclusão errada que as pessoas poderiam chegar, ele diz o seguinte no próximo versículo. Lê pra gente, Luiz Carlos. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é que recebe Cristo? Quem é que crê em Cristo e se torna filho de Deus? Aqueles que nascem da vontade de Deus. Eles não nascem do sangue, ou seja, não é por uma herança biológica, genealógica, não é uma questão de família. Nem da vontade da carne, no sentido de que a natureza impeliu essa pessoa, a sua própria natureza, a sua própria inclinação impeliu essa pessoa a aceitar Jesus Cristo. Nem da vontade do homem, ou seja, alguma outra pessoa que tomou a decisão por ele. É vontade de Deus. Por isso que a glória da salvação é só de Deus. Quando as pessoas dizem ou creem que o homem tem participação nisso, isso naturalmente está tirando de Deus a honra que só a Ele é devida. Deus não divide sua glória com ninguém. Isso aqui é importante para a gente entender. Tem muitas pessoas, eu espero não ser um deles no futuro, que lamentam muito porque seus filhos não estão no caminho do Senhor. Pessoas que sofrem demais com isso. E entender esse texto eu acho que é importante para essas pessoas. Isso não pode acontecer pela vontade dos pais. E nem mesmo pode acontecer pela vontade dos filhos. Isso só acontece por vontade de Deus. E é confiar na graça de Deus, confiar no amor de Deus, confiar na sabedoria, na soberania de Deus e ponto. Ele conhece a história do início ao fim. Pode ser duro a gente entender dessa forma, nós que fomos criados à semelhança de Deus, com a imagem de Deus, somos seres pessoais, Deus nos deu uma vontade, um desejo, Deus nos deu a capacidade de querer as coisas, de trabalhar pelas coisas. Como que nós vamos lidar com essa realidade? É duro, mas essa é a realidade. As coisas são obra de Deus somente. Quando a gente não entende bem isso, e aí as pessoas que a gente ama se convertem, sabe o que a gente vai dizer? Ah, fulano se converteu porque eu orei por ele 20 anos. Qual que é o poder da tua oração? Meu filho se converteu porque eu criei. Qual que é o poder da sua fé? Você está querendo dividir a glória com Deus. É claro que você tem que orar. É claro que você tem que confiar em Deus. Mas no final das contas, se aconteceu o que você realmente espera, saiba que não dependeu nem por um tris de você. Porque é só por vontade de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Muito bem. E agora vamos, ainda em João, passar para o capítulo 3. Vamos voltar àquele texto que nós lemos inicialmente. João 3, 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, não o Augustus, tá, gente? Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus
e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus fala, já chega de sola falando isso aí? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus chega de sola falando isso aí, por quê? Porque Nicodemos é um cara estudado, um erudito, um intérprete da lei, uma das principais autoridades religiosas. Ele é descendente direto ali dos patriarcas e tudo mais. Ele tinha tudo para confiar nele mesmo. Jesus já chega dizendo: olha, você pode ter tudo que você tem, você pode ser tudo que você é, mas para ver o reino de Deus, nada do que você tem ou do que você é serve. Nada. Tem que nascer de novo. E é algo que acontece não por tua própria vontade, é algo que acontece pela vontade de Deus. Olha só, versículo 4. Ele pergunta: como que pode um homem velho nascer pela segunda vez? Jesus responde, versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, você nasceu como um homem, você é inclinado por sua natureza humana. Mas aquele que é nascido do Espírito, então este é uma nova criatura, é um ser espiritual. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. Por quê? Aí ele faz a ilustração do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esses dias eu ouvi durante, acho que 5 minutos, que as minhas aparições na frente da televisão são assim, são bem rápidas. Eu vi, acho que uns 5 ou 10 minutos no máximo, um documentário sobre aqueles, como é que chama? Tufões de vento? Que é o nome isso? Acho que é tufão mesmo, né? Enfim, tem outros nomes também. E parece que no ano de 2017 surgiu... Furacão, né? Isso. Surgiram vários ali, mais ou menos numa certa região do oceano. E aí, por causa da tecnologia, eles conseguem identificar o poder daquele negócio, mais ou menos a direção para onde ele está indo. E aí eles fizeram um documentário com aquelas pessoas que ou passaram por aquela situação, ou estiveram prestes a passar. E aí uma das meninas que foi entrevistada, né, falou que naquela noite, naquele dia, eles se prepararam, eles esperavam que o furacão iria passar naquele momento, naquele horário, naquele dia. E no fim ele não passou. Todo mundo, né, os cientistas e tal, falaram: não, vai passar aqui, então se prepara, não passou. Acabou passando em outro momento, de outra forma. Então, o poder dos furacões é enorme. Não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito, mas assim, é uma coisa absurda. É devastador. Por onde o negócio passa ali, não fica nada de pé. Voa tudo, gira, quebra, estraçalha tudo. Casas, carros, tudo. Não fica nada como está. Por quê? Porque é um poder muito acima do nosso. Por mais tecnologia, por mais inteligência, por mais tudo, nós não temos capacidade de controlar o vento. Estocar vento, é absurdo, né? Tem um pessoal aí que, olha, eu vou te contar, viu? Não tem como. E Jesus usa bem essa ilustração para mostrar que, assim como nós não temos nenhum poder sobre o vento, nós também não temos como controlar e como prever a ação do Espírito Santo. Por onde ele passa, ele cumpre a sua vontade, os seus efeitos. E isso é irresistível.
E nesse contexto, qual que é a ação do Espírito Santo? No contexto que a gente acabou de ler, qual que é a ação quando o Espírito Santo sopra, venta na vida dessas pessoas? O que que acontece? O nascimento do alto, o novo nascimento. Uma nova vida surge no coração do Espírito Santo. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns textos aqui, você não precisa abrir, e daqui a pouco nós vamos entrar aqui num outro assunto, que é ao final, né? Como que a gente, então, passa a saber se nós fomos ou não regenerados. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deixe-me apenas mencionar alguns textos, tá? Tito 3,5, a gente já leu, que essa regeneração não é por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou e nos lavou com um lavar regenerador e renovador. Em Efésios 2,10 é muito legal a gente pensar numa coisa que eu não tinha pensado até pouco tempo atrás. O Luiz Carlos leu num pequeno grupo, Efésios 2, 1 a 10. E ali ele fala, né? Olha, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. E aí vai mostrar que esta salvação é por graça. Somente por graça. Não é mediante as obras. Então, ele diz lá no versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso tudo não vem de vocês, é dom de Deus. Veja que não é um presente. Presente a gente pode receber, pode rejeitar, pode receber, colocar num canto da nossa casa. Presente a gente faz o que a gente quer com ele. Não é presente, é dom. Dom é alguma coisa que é instalada no nosso interior. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí diz o versículo 10: pois nós somos obra de Deus. A palavra usada na nossa tradução é: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Eu fiquei muito contente de perceber isso. Veja, a nossa salvação não é por obras nossas. A nossa salvação é uma obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. É como se a gente quisesse inverter o cenário. Deus está realizando uma obra na nossa vida e nós é que queremos ser os protagonistas dessa história. Não pode ser assim. Nós é que somos as obras de Deus. E tudo na nossa vida deve apontar para quem nos fez. De quem é a glória de um quadro lindo, uma pintura maravilhosa? Do autor, de quem fez. Aquela obra em si, ela pode ser muito valorizada, como é o caso de muitas obras que são caríssimas. Mas elas em si mesmas não podem produzir outras. O único que pode produzi-las, aquele que pode produzi-las é quem pode produzir outras. Então, aquela obra, por mais valiosa que ela seja, ela não é nada em si mesma. O valor dela é derivado daquele que o fez. Da inteligência, da capacidade, da sensibilidade, da criatividade daquele que fez, do autor. Então nós não podemos querer dividir essa glória com Deus, não. Nós somos obra de Deus. A nossa vida é um quadro maravilhoso que Deus está pintando. Usando a ilustração do poeta, acho que é João Alexandre,
Ele é o tapeceiro e nós somos o tapete. Tem alguns tapetes lindos, né? Você olha assim, nossa, que coisa maravilhosa. E se você vira do avesso, a gente está vendo a nossa vida do avesso, mas Deus está vendo como a coisa está ficando. E está ficando lindo. Um dia Ele vai mostrar para a gente a obra completa nas nossas vidas. E aí a gente vai se encantar com o autor. E o último texto, último não, tem mais alguns aqui. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tiago 1,18. A gente já leu isso aqui. Ele nos gerou pela palavra da verdade. 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 22, 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por quê? Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. E agora a gente vai chegar nesse ponto que eu falei para vocês. Como é que a gente identifica isso nas nossas vidas? Vamos todos então abrir em 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 João, nós vamos ver aqui, vamos tentar ver aí se nós somos ou não somos regenerados. Primeira João 2, 29. Alguém pode ler? Sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, a pessoa regenerada pratica a justiça. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. Então, a pessoa regenerada não vive continuamente em pecado, praticando pecado. Então, são sinais. Tá? Primeiro que a gente viu, pessoa regenerada é uma pessoa justa, pratica a justiça. E não pratica continuamente o pecado. 1 João 4, 7. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quem é nascido de Deus, ou seja, a pessoa regenerada, o que ela pratica? O amor. O amor por seus irmãos. 1 João 5, 1. Pode ler. Todo aquele que crê que Deus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você quer saber se você é regenerado? Observe o teu coração. Você crê em Jesus Cristo? Você confia nele? 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a pessoa regenerada obtém vitória sobre o mundo. No sentido de que o mundo tem todas as suas tentações. E essas tentações são vencidas por meio da fé. Uma pessoa regenerada tem vitória sobre o mundo. E agora o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado,
aquele que nasceu de Deus é guardado por Deus. E o maligno não o toca. Então a pessoa regenerada é guardada por Cristo. Então vários sinais, perceberam? Vários sinais daquele que nasceu de Deus. À luz do Evangelho da primeira carta de João. Fala bastante, né, sobre nascido de Deus e tal. Então veja, pessoa regenerada é justa, não vive continuamente em pecado, ama seus irmãos, crê que Jesus é o Cristo, obtém vitória sobre o mundo, é guardada por Cristo. São 6 evidências aí, pelo menos, daqueles que são regenerados. Bom, para concluir, vou citar aqui Huckman. Ele diz assim: a regeneração é profundamente misteriosa. Primeiro, porque é por definição uma obra sobrenatural de Deus. Segundo, porque jamais podemos observar ou experimentar a regeneração. Podemos só observar seus efeitos, entendendo a regeneração no seu sentido estrito como a implantação da nova vida. Jamais será possível estar certo de quando ela ocorre. Podemos deduzir, a partir de certas evidências, com maior ou menos exatidão, maior com respeito a nós mesmos, menor com respeito aos outros, que ela ocorreu. Então vamos tentar discernir o que ele está dizendo aqui. Primeiro, que é uma obra sobrenatural de Deus, que a gente não tem como avaliar. Quando aconteceu? Por exemplo, quando você se converteu, talvez você se lembre alguma coisa que você tenha percebido na sua vida, né? Na prática, alguma mudança de pensamento, algum desejo diferente que você não tinha até então. Então você percebeu os efeitos da regeneração. Agora, quando a regeneração se deu, este é um ponto que Deus guarda para si mesmo. Por quê? A realização dele. A gente pode avaliar com maior grau de exatidão as evidências em nossa própria vida, que somos nós mesmos, mas com menor grau de exatidão o que acontece na vida uns dos outros. Que a gente não está na vida das pessoas. Tá? Então, a regeneração é uma transformação instantânea e sobrenatural e radical. 3 ideias aí. Instantânea, sobrenatural e radical. Instantânea por quê? Não é um processo. Tá? É algo que aconteceu. Vamos usar a ilustração da concepção. Quando que a vida acontece? Não acontece, o início da vida não é na concepção ou é no nascimento? Na concepção. Nós cremos que é na concepção. Ok? Mas quando que a gente comemora a data de aniversário? A gente coloca como marco o nascimento. O dia do nascimento. E a gente comemora cada ano a partir daquela data ali. Tá? Mas eu sempre me lembro que no dia do meu aniversário, na verdade, eu tenho aquela quantidade de anos mais 8 meses aproximadamente. Eu nasci um pouco adiantado, né? Então o início da minha vida foi na concepção. Nós comemoramos o nascimento das pessoas, e acho que a gente não tem que mudar nada disso aí, mas contanto que a gente valorize também o fato de que a vida dela começou antes, um tempinho antes, mas foi antes. Então é instantânea, é sobrenatural por quê? Porque é obra de Deus. E é radical por quê? Porque atinge a raiz, né? A raiz das nossas vidas. Está num nível subconsciente, está lá dentro do nosso coração e a gente não tem tantas percepções a respeito do que está lá dentro. É difícil a gente sondar o que está lá dentro. A gente só vê o que sai para fora do nosso coração. Então, eu já tinha dito que era a conclusão, né? Mas a conclusão é agora. Aguenta aí, gente.
Eu vou falar aqui rapidamente sobre a relação da regeneração com as outras doutrinas. Nós não falamos de chamado anteriormente? Então vamos tentar entender o seguinte, olha, a regeneração é quando a vida começa. A vocação eficaz é quando aquela pessoa responde ao Evangelho. É como se fosse o nascimento. Tá? A vocação eficaz, ela acontece talvez em algum momento posterior da regeneração. Semana que vem, quando eu estiver no outro assunto, nós vamos voltar e vamos trabalhar mais esse ponto. Tá bom? Regeneração e santificação. A regeneração é essa novidade de vida inicial. E a santificação é a novidade de vida progressiva. Então a regeneração é aquele ato instantâneo de Deus em nos dar nova vida. A santificação é um processo posterior de renovação dessa vida, em que vai se enfraquecendo mais e mais a força do pecado e vai se fortalecendo a fé. E por último, um assunto que é amplo, não vai dar para a gente entrar muito nisso, mas é importante já mencionar. A relação entre a regeneração e o batismo. A gente precisaria de muito mais tempo. Por quê? Na mente da maioria dos evangélicos, o batismo é como se tivesse um efeito regenerador na vida das pessoas. Um efeito santificador, como se houvesse poder inerente ao batismo, à água do batismo. Isso não é verdade. Tá? Deixa eu concluir aqui. O batismo com água é apenas um sinal visível, externo, daquilo que foi realizado de forma invisível, internamente, no coração da pessoa. Então, quando alguém se submete ao batismo, é porque ela está reconhecendo: eu fui regenerado. Eu sou uma nova criatura. Eu passei a crer em Jesus Cristo, a confiar em Deus, a amar a palavra de Deus, a amar a igreja. Por isso eu estou aqui me submetendo a esse sinal visível, externo. O batismo, ele está relacionado com a circuncisão, que a gente mencionou. A circuncisão é um sinal externo, visível, mas que não pode produzir nada internamente. Ok? Então, o batismo com água é apenas um sinal do batismo com o Espírito Santo. E a gente poderia entrar mais também nessa questão, que é muito mal compreendida no meio evangélico, que é o batismo com o Espírito Santo. Isso tudo que nós falamos hoje sobre regeneração, isso é batismo com o Espírito Santo. Não é uma segunda bênção que vem acompanhada com línguas estranhas, como as pessoas costumam ensinar. Tá bom, gente? Fala, Gilmar. Tem um versículo de Colossenses que eu nunca esqueço sobre esse negócio de posição de mãos para batizar e tal. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo é diferente da circuncisão de mãos. A circuncisão de Cristo é aquilo tudo que a gente viu no Antigo Testamento. Aquilo que Deus prometeu realizar espiritualmente. E é interessante que, leia o versículo seguinte. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Olha aí, ele vincula o batismo à ideia da circuncisão. Então muita gente vai falar, não, batismo não tem nada a ver com circuncisão. Esse versículo conecta as duas coisas. No qual fostes igualmente ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então não tem nada a ver de batizar e receber o Espírito Santo naquela hora. Não. Não é por imposição de homens, de mãos. Não, exatamente. É alguma coisa espiritual que acontece quando ninguém está vendo. Às vezes a própria
pessoa não está plenamente consciente disso. E aí ela começa a perceber, peraí, poxa, eu não queria fazer tal coisa, agora eu quero. Aquela pessoa já me convidava para, sei lá, para estudar a Bíblia, para conhecer a igreja, já há tantos anos, eu nunca, agora eu quero. Uma operação que só Deus sabe. Por quê? Porque Deus veio sobrenaturalmente, instantaneamente, e mudou a chavinha. Mudou o coração. E aí a gente só percebe os efeitos disso. Então a gente não tem nenhuma parte nessa história. O início, a iniciativa é totalmente de Deus. Esse ensinamento, esse versículo, está falando que anteriormente, nos versículos anteriores, é falando para tomar cuidado com os falsos ensinamentos, com as vãs filosofias. Isso aí. Tá bom, gente? Ficamos assim por hoje. Semana que vem a gente continua falando sobre a doutrina da salvação, tá?